Cancerianos, como vocês estão? Desejo que estejam muito bem. A gente vai para mais uma leitura de amor, para os próximos 30 dias, e essa leitura eu estou fazendo ela dividida, para pessoas que estão solteiras e que não têm ninguém em mente, para pessoas que já têm alguém em mente, que já tem ali um sentimento, uma interação, e para pessoas que estão em um relacionamento, seja ele qual for, tá? Desde relacionamento sem compromisso, até relacionamentos aí estruturados, casamento, etc, tá? Então, eu também vou trazer uma mensagem no final do vídeo da espiritualidade para a sua vida amorosa. Então, você pode ir direto para a sua opção e também, e depois, ao final do vídeo, ver qual a mensagem para a sua vida amorosa trazida pela espiritualidade, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com os solteiros, vendo como que você está vibrando com relação à sua vida amorosa nesse momento. Solteiros, como que estão vibrando com relação à vida amorosa neste momento? Vamos ver como é que vocês estão. E aí depois a gente vai ver as possibilidades, as probabilidades para os próximos 30 dias de acontecimento, ok? O mestre. Vou pegar mais uma aqui. Nossa, gente, vocês podem estar um pouco reclusos nesse momento, buscando uma sabedoria dentro de si, para poder ter coragem de iniciar algo, ou para se sentir mais confiante de investir na sua vida amorosa. Talvez vocês precisem refletir, sobre o seu passado, refletir sobre as lições que você viveu no passado e na sua vida amorosa. E nesse momento você pode estar um pouco recolhido, pode estar mais quieto, mais silencioso, não interagindo tanto com as pessoas, justamente para que você trabalhe na sua autoconfiança, para que você trabalhe, na sua sabedoria, para que você transmute aí questões suas que você já pode ter vivido no seu passado, certo? Então, vamos ver como é que vocês estão aqui no tarô e quais as probabilidades para os próximos 30 dias. Como é que os cancerianos estão nesse momento e quais as probabilidades para os próximos 30 dias na vida amorosa deles. Cancerianos, como eles estão e as probabilidades para a vida amorosa nos próximos 30 dias. Probabilidades para a vida amorosa nos próximos 30 dias. Serinos solteiros, probabilidades para os próximos 30 dias, como é que eles estão nesse momento? Olha, vocês podem nesse momento estar um pouco chateados, arrependidos, ou chorando, né, pelo leite derramado de alguma situação do passado de vocês, onde pode ter havido algum tipo de oferta de amor, eh, alguma tentativa, alguma entrega, né, eh, com alguém que te despertou muita paixão, eh, alguém bastante empoderado, alguém,
muito intuitiva, alguém bastante ativa até, né? Uma pessoa de ação, de movimento e tudo mais. E aí pode ter havido, então, ou a falta da entrega desses sentimentos para essa pessoa, ou houve uma entrega que pode não ter sido aceita. Deixa eu clarificar aqui o que que aconteceu aqui. Por que desse 5 de copas? Tem bastante saudade, né, de alguém, de um passado. Vamos ver de copas. Alguém pode ter saído de uma situação mesmo com muitos sentimentos, né? Rainha de paus. Houve algum tipo de finalização aqui, apesar de muitos sentimentos. Por que que houve essa finalização? Pode ter sido um relacionamento, né? Estruturado e tudo. O que que aconteceu aqui? É tiragem para solteiros, mas tá falando aqui de um relacionamento seu que já terminou. Pode ser que você não esteja mais pensando nessa pessoa, pensando em voltar e tudo mais, mas ainda você pode estar se recuperando disso, né? Por isso que está saindo aqui. Mais uma aqui. O que aconteceu? Entender esse porquê. Por que desse 8 de copas aqui? Por que que aconteceu isso? Clarifica para mim. Por que alguém abandonou essa situação? Eu não sei. Aqui o que eu estou entendendo é que houve algum tipo de situação onde alguém pode ter se entregado a essa relação, alguém pode ter tinha bastante sentimentos, provavelmente a outra pessoa, né? Tinha bastante sentimentos, e se entregou para essa relação, queria algo mais sério, mais estruturado, tinha bastante paixão, bastante apego, mas pode não ter sido recíproco, pode ter havido algum tipo de rejeição aqui, no sentido de um entregou mais do que o outro, um queria algo mais estruturado e o outro talvez não tenha se entregado da mesma maneira, não tenha sido recíproco, né, na entrega de sentimentos, e existe agora um arrependimento, existe uma saudade, né? E por quê? Porque essa pessoa pode ter dado as costas, ou você, né, também pode ser você, pode ter dado as costas para a relação, mesmo tendo muitos sentimentos, porque não havia ali uma entrega recíproca nessa situação. E agora tem um arrependimento aí por conta disso, tá? Eu vejo que ao longo dos próximos 30 dias vai haver algum tipo de troca aqui, pode ser com essa pessoa, tá, do seu passado. Aqui eu tô vendo coisa de passado, tá? A lua. Tem alguém observando aí no oculto. O que que é observando no oculto? A pessoa tá vendo tudo que tá acontecendo com o outro, mas aqui tem um processo de cura acontecendo, viu? Pelos bastidores. Tem um processo de cura acontecendo de um amor que feriu, né? E pelos bastidores tem um processo de cura, sim. Eu vejo que pode haver algum tipo de comunicação, troca de mensagens, alguém pode se abrir novamente para se comunicar. Tem um de vocês, não sei se é você ou se a pessoa está muito, tá parecendo muito mais vocês aqui, cancerianos, observando bastante, procurando saber dessa pessoa de forma oculta, talvez. Se for por redes sociais, você pode estar aí fazendo um fake, olhando as coisas da pessoa, né? É, ou então passa perto do trabalho, passa perto da casa para ver se vê ali escondidinho. É, ou a pessoa, né? Encaixa para sua situação. Se não for você que está fazendo isso, a pessoa que está. A lua.
A lua. Hum. Essa situação pode ter sido oculta, pode ter sido um relacionamento onde as pessoas não tinham conhecimento, não era um relacionamento público. Pode um de vocês já ter um compromisso com outra pessoa também, tem esses casos que vejo aqui nesse momento, onde vocês podem ter já um compromisso, e aí era uma situação de triângulo, porque aqui também saiu a Rainha de Paus, que a Rainha de Paus pode falar de amante também, né? Pode falar de uma terceira pessoa que não é a oficial, tá? E eu vejo que tem sim alguém tentando retornar para essa situação, mesmo comprometido. Tem alguém aí que retorna, tá? Tem alguém aí voltando a se comunicar e não vai demorar muito, não. Eu vejo que nem vai chegar lá para os seus 30 dias, né? Muito antes disso, coisa de semana aí. Tem uma comunicação, tem alguém retornando para essa situação. Aqui tá forte sim para triângulos, alguém já tem um compromisso, né? Mas mesmo com um compromisso, existe sim a grande possibilidade de vocês retornarem para essa situação, voltarem a se comunicar, voltarem a interagir, apesar de, ó, 3 de paus no fundo do deck, 2 de paus, sim, gente, aqui a gente está falando 90% das pessoas de uma situação onde tem 3 envolvidos e não somente 2, tá? Vai haver uma reconciliação aqui, tá? Vai haver uma reconciliação aqui com essa pessoa do passado, quer dizer, a possibilidade, né? Se vocês quiserem ou não, aí é com vocês. Vocês têm o livre-arbítrio de vocês, né? Aqui não é sentença. Estou falando sobre a probabilidade dessa pessoa retornar, né, para sua vida, vocês voltarem a se comunicar, voltarem a interagir, terem alguma coisa a ponto de se reconciliarem é muito grande. Agora, você pode escolher, né? Se você não quer, você pode escolher dizer não, né? O julgamento. O julgamento. De novo, a Rainha de Paus. Gente, aqui a gente está falando forte de situações realmente ocultas, de triângulos, amantes, tá? Mais um. Tá se curando. É uma situação que ela pode vir a se desenvolver de forma lenta. Então, vamos imaginar que realmente a gente está falando aqui de triângulos, que é a maior parte, onde alguém já tem um compromisso. Então, se você se pergunta se é algo que vai se resolver, tipo, mas a gente vai conseguir ficar junto, né? Vamos conseguir ficar livres para ficar junto? Aqui leva tempo, tá? Vejo que dentro desses 30 dias vocês têm a oportunidade de conversar, de se reconciliar, de retornar para a situação, mas a resolução da situação, do tipo ficar livre para viver esse amor, vai levar tempo, tá? Vai levar tempo, porque aqui saiu o 7 de ouros, que é uma carta demorada, né? Uma carta que fala de colher, de plantio para colher lá na frente. Então, é algo que ainda leva tempo, porém, quando essa situação começar a se movimentar, né, para vocês estarem livres, ela tem uma resolução rápida. Então, até que se tenha a atitude, né, de se resolver, de ficar livre, a situação ela está ali caminhando de forma lenta. Porém, quando alguém decide, quando alguém realmente começa a se movimentar para mudar essa situação, não quero mais ficar nessa situação de triângulo, vou me separar. Aí a coisa acontece de forma rápida daí por diante, tá? Mas até que isso aconteça, eu vejo uma longa, tá, espera. E aí vocês podem escolher ficar nessa situação ou não. Se não for situação de triângulo, não, eu não tenho ninguém, a pessoa não tem ninguém. Então eu vejo que aqui o triângulo pode ser com o trabalho, tá? Então eu vejo que alguém está muito comprometido com o trabalho
e por causa disso não consegue dar muita atenção para essa situação, e embora possam retornar a interagir, ainda está muito comprometido lá com o trabalho e leva tempo até conseguir se desenrolar, se desvencilhar para se dedicar a essa relação, tá? Então aqui a gente viu no tarô, vamos ver uma complementação com o baralho cigano. Gente, não vi situações novas aqui, me desculpem, mas eu tenho que falar o que eu estou vendo, tá? Não dá para inventar. Não vi situações novas para vida de vocês, vi uma situação de passado retornando para sua vida, tá? Para quem não quer, né? É só dizer não. Eles não são obrigados. Vamos complementar aqui com o baralho cigano, então. Cancerianos solteiros. Cancerianos solteiros. Vamos complementar essa leitura com o baralho Lenormand. Próximos 30 dias para os cancerianos. O que vem para eles? Quais as possibilidades? Aqui tem uma situação realmente voltada também para o financeiro, né? Se alguém está ainda preso a uma relação, essa relação é por conta do lado financeiro. E se não for caso de triângulo, a pessoa está muito comprometida com a vida profissional. Vamos lá. Quais as possibilidades, quais as probabilidades, então, para os próximos 30 dias? Eu vejo que vem solução para aquilo que estava parado, aquilo que estava caminhando de forma lenta, aquilo que finalizou, né? Vai vir uma oportunidade de comunicação, vai vir uma oportunidade de resolução. Algo pode vir a se transformar nessa situação e vocês terem um reinício aí, tá? Vejo alguém muito pensativo, alguém ponderando bastante a situação, pensando bastante em vocês, tá? Lembrando bastante. Os pensamentos dessa pessoa são pensamentos fixos, mas pode ser alguém que tem ainda algum entrave, alguma coisa na vida dela que ela não consegue mudar nesse momento, mas que ela vem até você se comunicar, tá? Então, mesmo diante de uma dificuldade, essa pessoa ela pode vir a se comunicar com vocês, tá? Vir até o encontro de vocês, se for o caso. Ah, mas eu tô bloqueada, a pessoa está bloqueada. Não, então, se não é por mensagem, tem grande possibilidade de encontro, a pessoa ir até você, ou vocês se encontrarem, tá? E conversarem. Mas eu vejo que existe ainda assim um afastamento por conta de alguns obstáculos, tá? Tem bastante saudade entre vocês, mas eu vejo obstáculos que vão ser passageiros, obstáculos que podem ser transpostos, então, ou seja, não é algo definitivo, é algo que pode ser retirado do caminho com o tempo, tá? Um desfecho aqui, dentro dessa situação, um desfecho. Tá vendo, gente? Eu não vejo situação nova aqui. Nenhuma situação nova, nem no Lenormand apareceu nada novo, tá? Nenhuma novidade. Vocês vão ser surpreendidos positivamente dentro dessa situação. Vocês vão ter aí a notícia, a comunicação dos sentimentos dessa pessoa, que essa pessoa sente saudade e que ela quer ter uma vitória com vocês. Ela quer vir de volta para a vida de vocês para poder recomeçar essa história, reviver essa história e ter um desfecho positivo, tá? Então, isso é que eu vejo para os cancerianos solteiros dentro dos próximos 30 dias. Gratidão, não esquece que tem mensagem no fim do vídeo da espiritualidade, tá bom? Vou pausar para fazer, então, a segunda parte. Então, agora, os cancerianos com alguém na cabeça, com alguém no coração, interagindo com alguém aí já, tá? Vamos ver, então, quais as possibilidades para os próximos 30 dias, como que você está com relação a essa pessoa e como essa pessoa está com relação a você, tá? Vamos ver como é que você está vibrando com relação a essa pessoa na sua cabeça, essa pessoa que você mentalizou, e como que esta pessoa está com relação
a você neste momento? O que que você vibra com relação à pessoa? O que que a pessoa vibra com relação a você? O que que os cancerianos vibram? O que que a pessoa na cabeça deles vibra com relação a eles? Bom, você pode estar nesse momento, começando a fazer trocas saudáveis com essa pessoa, você está vibrando em fazer uma troca equilibrada com essa pessoa, se doar, né, de forma recíproca, ou buscar a reciprocidade dentro dessa interação, né? Pelo menos você está vibrando com relação a isso, né? Essa pessoa está vendo você como uma nova possibilidade, né? Dentro da vida dela, um novo ciclo na vida dela que pode ser bastante harmônico, está vendo você como uma pessoa que se encaixa dentro daquilo que ela deseja para a vida dela, está enxergando você como uma possibilidade bastante possível e que pode se encaixar perfeitamente aí para a vida dela, para o que ela quer nesse momento. Mas vamos esclarecer melhor aqui no tarô qual é a situação, porque tem uma possibilidade também, aqui são pequenos casos, a maioria é isso que eu falei, mas para pequenos casos, pode ter uma ou duas pessoas aqui, aonde você já não está se doando tanto para essa pessoa, no sentido de não está interagindo tanto, já não está querendo mais, não está sentindo reciprocidade da pessoa, porque a pessoa pode estar vibrando em encerrar essa conexão com você, encerrar a conversa, encerrar essa possibilidade, porque ela está querendo algo que seja mais compatível com ela, que pode não ser você. Mas isso é um caso ou outro. A maioria aqui é a primeira opção. Alguém que está enxergando você realmente como alguém compatível para ela iniciar algo, tá? O que está acontecendo aqui entre esses dois? E quais as possibilidades para os próximos 30 dias? Qual é a situação aqui? O que está acontecendo entre esses dois? E as possibilidades para os próximos 30 dias? Possibilidades para os próximos 30 dias. Vamos lá. Aqui eu estou vendo que neste momento existe duas situações. Ou alguém não está revelando o que sente, porque está estudando melhor a situação e já está ali transbordando de sentimento, mas não está entregando, não está falando, porque está tentando se equilibrar, porque está tentando observar melhor, está tentando entender, né, ver qual é a da pessoa, tá? Então eu vejo alguém aqui com bastante sentimento já, mas que está segurando esse sentimento, que está tentando se equilibrar, não está demonstrando o que sente, mas já está assim, muito na vibe da pessoa, muito transbordando já de sentimentos. Aqui tem alguns casos onde é uma situação oculta, porque tem uma segunda pessoa na situação, então ou você ou a pessoa pode já estar com alguém, ou pode estar envolvido com alguém, e vocês dois estão interagindo de forma oculta, tá? Ou existe um ocultar. Se for o caso, vocês sabem, tá? Aqui não é oculto de vocês, é oculto da sociedade. Se for o caso, né, de alguém já ter um envolvimento, um comprometimento, ambos sabem, não tem ninguém escondendo isso. Agora, pode estar oculto da sociedade, oculto das outras pessoas, tá? E aí tem uma segunda opção, que é realmente alguém ocultando
toda a paixão que sente, mas tá com muita dúvida se fala a verdade. Está com muita dúvida se revela para o outro, né? Então tem alguém com muito sentimento, tá? Mas que tá ocultando esse sentimento, que não está se revelando, não está falando o que realmente sente, porque tem medo de fazer uma oferta e acabar cortando, né, essa ligação, acabar cortando a interação que vocês têm, né? Tem medo de rejeição. Aqui eu vejo medo de rejeição. Alguém com medo de se revelar e acabar provocando uma finalização ao longo dos próximos 30 dias. O que vem ao longo dos próximos 30 dias? Interessante, aqui ele está falando muito do momento e não falou daqui para frente. O que é esse daí de espadas aqui? Uma finalização. Por conta de quê? É, 4 de espadas. Tem casos aqui bem de pessoas serem até casadas, né? Alguém casado e o outro tá ali sem saber o que que faz na situação, né? Se entrega para essa situação ou não. 4 de espadas. 4 de espadas. 4 de espadas. Vamos lá, gente. Se for o caso da pessoa ou você ser casado, né? Dentro desses próximos 30 dias, eu vejo que pode sim haver um corte na comunicação de vocês, ou um corte, né, uma finalização repentina nessa situação entre vocês aqui. Uma finalização repentina na interação de vocês, que vai provocar um desgaste, vai tornar a situação pesada, porque tem muita paixão aqui já desenvolvida, né? Então, adaptem para a situação de vocês. No caso de ser pessoas comprometidas, que tem vários casos aqui, tá? Se não for o seu caso, então, não, eu não tenho ninguém, a pessoa não tem ninguém. Então, nesse caso, eu vejo que tem muito medo de rejeição, de falar o que sente, e de isso encerrar, né? Essa revelação vir a encerrar a conexão de vocês, é, por conta de. Pode ter diferença de idade, tá? Pode ter uma diferença de idade entre vocês, alguém pode ser muito mais velho do que o outro aqui, e isso se tornar algo que para vocês é uma questão, para vocês pode ser uma questão, pode ser um obstáculo, né? Essa questão, mas eu vejo que alguém dentro desses próximos 30 dias, pelo medo da rejeição, pelo medo de não ser bem aceito, ou de o interesse e a paixão não ser recíproca, eu vejo que alguém vai ficar recuado dentro desses 30 dias, não vai se revelar e vai ficar ali meio que na sofrência, esperando um movimento, esperando um momento, mas com bastante sentimento, com bastante paixão, só que vai ficar ali parado. Não vejo se mexendo, tá? Se for você que está com esse medo, eu vejo você parado, não se mexendo, não dando o primeiro passo. Se for a outra pessoa, então a pessoa vai ficar parada e não vai dar o primeiro passo, tá? Para quem é totalmente solteiro, livre e desimpedido. Para pessoas com relacionamentos, eu vejo que pode haver uma finalização entre a interação de vocês por causa dessa relação. Alguém não vai querer seguir adiante, porque já está gostando muito, porque já tem sentimentos, e aí fica muito complicado administrar essas duas relações ao mesmo tempo. Alguém vai querer sair da situação, e isso vai ser algo com o qual você vai ter que lidar, que não vai ser muito legal. Eu não posso
mentir que, não, você vai ficar tranquilo. Não, você vai precisar de um tempo para se recuperar, ou a pessoa vai precisar de um tempo para se recuperar após essa finalização, ok? Mas vamos ver aqui no cigano, então, o que vem para os próximos 30 dias de vocês. Interessante que na leitura da parte dos solteiros tem um pouco a ver com isso aqui também. Dá uma olhadinha, se você não viu a leitura dos solteiros, porque tem alguma coisa a ver. Vamos ver aqui no Lenormand. Para os cancerianos, com alguém na cabeça, com alguém no coração, o que tem de probabilidade para os próximos 30 dias nesta interação? Próximos 30 dias nessa interação. Quais as probabilidades? Gente, novamente aqui no Lenormand, confirmando aquilo que eu já havia dito, tá? Tem alguém aqui com muitos sentimentos, que não está revelando esses sentimentos, que tá guardando para si, passa até uma certa frieza, tá? Mas na realidade está sentindo bastante. Tem alguém que pode, sim, já ter uma família, tá? Já ter um casamento aí, né? Um de vocês dois. E tem bastante confusão mental sobre o que fazer, sobre se vai iniciar algo, se retorna para essa situação. Tem alguém bastante confuso mentalmente, sem saber qual atitude tomar dentro dessa situação, tá? Ao longo desses 30 dias, eu vejo muita reflexão a respeito, tem muito sentimento dentro dessa situação. Porém, existe um grande obstáculo entre vocês. Existe um grande obstáculo para que vocês possam viver a história de vocês. Pode ser distância geográfica, né? Para o caso dos solteiros, pode ser uma distância geográfica, ou para o caso dos comprometidos, existe questões judiciais que impedem a resolução dessa situação nesse momento, né? Às vezes, para a pessoa é complicado uma separação, né? É complicado um divórcio, porque judicialmente ela pode se sentir muito prejudicada, tem que abrir mão de muitas coisas, tem filhos, etc. Então, eu vejo essa situação sendo um pouco difícil e complicada para ser resolvida nesse momento. E a pessoa pensando muito nisso. Ou, se for o caso dos solteiros, ela pensando que pode ter algum obstáculo que na cabeça dela é um grande obstáculo para viver essa situação, tá? Sentimento tem muito, já falei, mas tem alguém aí que não consegue lidar bem com essa quantidade de sentimentos. E por não conseguir lidar muito bem com esse tanto de sentimento e vendo esses obstáculos, seja dentro de um relacionamento ou não, vendo esses obstáculos, a pessoa tende a querer sair dessa situação, tá? Que tende a querer finalizar a situação, um desfecho aqui, nos próximos 30 dias, um desfecho aqui para essa situação. Um desfecho. 30 dias. Desfecho. Gente, se for uma relação extraconjugal, essa relação finaliza, tá? A relação que é extraconjugal finaliza dentro desses próximos 30 dias. E a pessoa que é solteira, eu vejo com muito desejo, muita vontade de estar junto, mas é uma pessoa que ainda precisa transformar dentro de si as suas prioridades para poder viver essa situação.
Alguém que precisa refazer as prioridades para iniciar algo, então, entre vocês. Então, eu não vejo um desfecho muito, super positivo aqui, em qualquer que seja a situação. Porque tem alguém com muito medo, com muito receio, com bloqueios. Pode ser alguém que tem bloqueios emocionais muito grandes, que tem traumas, né? Essa pessoa tem traumas. Então, ela tem isso como um obstáculo para viver uma relação e ela não lida bem com sentimentos. E tem muito desejo e tudo mais, mas ela precisa transformar isso dentro dela. Ela precisa transformar as prioridades dela, tá? Embora essa pessoa veja vocês como alguém que as completa, em qualquer que seja a situação. Veja alguém que olha para vocês e fala: nossa, essa pessoa é tudo que eu queria para minha vida. Independente do caso, essa pessoa se sente assim com relação a vocês. Essa pessoa é perfeita, ela é tudo. Só que, gente, tem que entender uma coisa, que às vezes a gente faz essas tiragens e a pessoa tem muito sentimento e a gente fala, olha, tem muito sentimento, tem vontade de ir até você e tudo mais. Aí as pessoas respondem, pô, tem tanto sentimento, mas não vem, não fala comigo, me bloqueou. Gente, uma coisa é o que a pessoa sente, outra coisa é o que ela está disposta a entregar. Outra coisa é o que ela consegue te oferecer nesse momento. Tem gente que tem muito sentimento, mas não tem estrutura mental, não tem estrutura física, não tem. Às vezes tem problemas de financeiro, que a pessoa não tem condições de oferecer nada no momento, ela está enrolada, ela não se sente apta para viver uma relação. Entende? Então, você pode amar a pessoa mais que tudo, mas você não consegue viver a relação naquele momento. Você não consegue entregar aquilo naquele momento. E esse é um dos casos, né? Tem um sentimento recíproco aqui entre vocês, só que ou é você ou é a pessoa que não consegue viver isso nesse momento. Nesse momento, hoje as coisas estão aparecendo assim, mas lembrando, tarô não é sentença. Olha uma próxima tiragem na semana que vem, quando sair de novo, pode ter mudança na situação, né? Não é sentença, as coisas estão em constante movimento. Às vezes a pessoa tem uma nova atitude aqui em uma outra área da vida dela, que desbloqueia ela, ela toma coragem e resolve viver essa situação. Mas isso porque lá na frente ela fez uma outra escolha. Hoje, aqui agora, a configuração, a probabilidade para os próximos 30 dias é essa aqui, tá? Mas pode mudar, tá bom? Então, isso que eu tenho para vocês. Não esqueçam da mensagem para a vida amorosa de vocês, da espiritualidade no final do vídeo. Vou arrumar aqui para fazer, então, a terceira opção. Cancerianos, então, em um relacionamento, vamos ver como vocês estão vibrando com relação a essa pessoa, como que essa pessoa está vibrando com relação a vocês nesse momento e qual é o desfecho, né, dentro dos próximos 30 dias, o que pode vir a acontecer entre vocês, cancerianos, e a pessoa com quem eles estão se relacionando, como é que eles estão vibrando. Como que os cancerianos estão vibrando, como que a pessoa com quem eles estão se relacionando vibra com relação a eles. Vocês podem ser pessoas um pouco mais controladoras, né? Aí pode ter questões de, além do controle, de ciúme, é, de querer mesmo, né? Ter domínio sobre a vida do outro, tá? Vocês podem estar bastante no mental, querendo controlar essa situação, então, estão bastante racionais dentro da relação, podem estar até um pouco bravos, né, com essa pessoa nesse momento. A pessoa, como que ela tá? Essa pessoa, ela tá enxergando vocês como uma pessoa para a vida, alguém para construir uma vida, para construir algo, ver vocês como pessoas muito lindas, pessoas que têm muito a oferecer, pessoas com quem elas podem realmente construir um futuro juntos. É assim que a pessoa enxerga vocês nesse momento, que ela está vibrando com relação a vocês nesse momento, tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui entre esses dois, os cancerianos e a pessoa com quem eles estão se relacionando. O que está acontecendo nesse momento entre esses dois? Quais as possibilidades aí para os próximos 30 dias? Quais as possibilidades para os próximos 30 dias entre cancerianos e a pessoa com quem eles estão se relacionando? O que está acontecendo entre eles nesse momento?
Quais as possibilidades para os próximos 30 dias? Tem realmente uma questão aqui de controle muito forte, que pode ser realmente da parte de vocês. Eh, vocês têm provavelmente aqui a gente está falando de casamento, provavelmente, né, de pessoas casadas aqui, ou numa relação muito estruturada já, né, que envolve família e tudo mais. Tem alguém que quer ter o controle da situação porque acha que o outro tem muitas opções. Você pode ver essa pessoa como alguém muito bonito, alguém que chama muita atenção, alguém que tem muitas ofertas ali, que tem outras opções além de você, e você pode ali ter, pode estar tentando controlar isso, né? Controlar essa situação, talvez pelo medo de ser enganado, talvez porque não gosta dessa situação, de se sentir ameaçado pelas outras opções que essa pessoa tem, né? Por alguém que chama muita atenção, né? Aqui a gente fala de pessoas que não estou falando de muitas opções só de pessoas, eu estou falando de opções em tudo, né? Alguém que pode ter muitos contatos comerciais, alguém que tem convites de amigos para sair, para fazer coisas juntos, é festa, é comemorações dentro do trabalho, alguém que pode ter uma vida agitada a ponto de ter muitas opções de coisas para fazer ali, e vocês podem não gostar muito disso. Vocês podem tentar estar no controle da situação pelo medo até de ser enganado, por achar que a pessoa nessas saídas, nesses contatos todos que ela tem, de não ser só, sabe, assim, aquilo que aparenta, de ter algo mais ali por trás. Deixa eu pegar uma carta para clarificar esse 7 de copas. É uma insegura eu vejo aqui como se fosse uma insegurança da parte de vocês, como se dentro de todas essas opções, eh, essa pessoa a qualquer momento fosse deixar vocês para ficar com algo melhor, para conseguir um algo mais, ou fosse deixar de dar atenção para vocês para dar atenção para outra coisa, e vocês fossem ficar de lado, ou ela fosse terminar essa situação e vocês terminarem aí de coração partido, magoados dentro dessa situação, tá? Então eu vejo que isso é o que acontece para o momento. Para os próximos 30 dias, vejo vocês numa energia que não tá legal realmente, tá? Vamos cuidar dessa energia aí, porque eu vejo vocês muito possessivos, ciumentos, ficando muito em silêncio na de vocês, talvez não conversando tanto com a pessoa por causa de ciúme, fica observando, às vezes tentando achar pelo em ovo. Cuidado com isso, tá? Porque isso pode provocar um afastamento emocional entre vocês, tá? Se vocês já estão afastados emocionalmente, por causa disso que eu estou falando, eu vejo que vocês vão voltar a se comunicar, vão retornar para essa relação, as coisas vão se equilibrar entre vocês novamente, tá? Se vocês já passaram por essa fase de se afastar, até mesmo se afastar emocionalmente, tipo, estamos morando na mesma casa, mas tá cada um num canto, botamos um travesseiro no meio da cama, um vira para o lado, outro vira para o outro, a gente não está se falando e tal. Se já está passando por essa situação, eu vejo um retorno. Se vocês ainda não passaram, eu vejo que vocês podem passar por essa fase dentro desses próximos 30 dias, de se afastarem, mas vão retornar para a situação, tá? Mais uma para esse 6 de espadas aqui. É, pode vir a ter aí algum conflito entre vocês, alguma discussão, ou pessoas se metendo, que pode provocar esse afastamento, que pode provocar esse distanciamento entre vocês, tá? Mas eu vejo que vai ser algo passageiro, não é algo definitivo, tá? Isso está sendo gerado muito por conta da insegurança de vocês, hein? Cuidado com isso. Eu vejo que após essa briga, essa discussão, esse afastamento, vocês retornam, reiniciam essa situação de forma mais equilibrada, mais compromissada,
Não vejo separação aqui, tá? Não vejo separação. Eu vejo muita insegurança da parte de vocês, muita possessividade, muito ciúme aqui, tá? Gerando esse tipo de situação entre vocês. A temperança, aqui no desfecho, a temperança. Essa leitura tá bem direta e reta, tá? Não tem nem muita margem para outras interpretações. Vocês precisam equilibrar a forma como vocês conversam, como vocês falam as coisas. Vocês podem, às vezes, no calor da emoção, no ápice lá do ciúme, do descontrole, acaba falando coisas que não deveria, e isso provocar desequilíbrio entre vocês. Aqui vocês precisam cuidar disso, tá, gente? Porque é uma energia densa, não é uma energia legal, que vocês podem ficar plantando aí, né? Criando minhoca na cabeça, mais que minhoca, né? Um minhocário na cabeça de vocês. Porque vocês acham essa pessoa muito essa pessoa ela é muito atrativa, muito atraente. Vocês a veem como pessoa muito bonita, muito gostosona, aquela pessoa que chama atenção, que todo mundo olha, todo mundo quer, né? Então isso provoca realmente uma insegurança, um ciúme que vocês precisam cuidar. Porque essa pessoa, ela tem amor por vocês, é vocês que ela quer, é vocês que essa pessoa quer na vida dela. Mas a parte de vocês, vocês não confiam, né? Novamente, ó, fundo do deck, Imperatriz. É uma pessoa que quer família, filhos, prosperar, mas vocês têm muita insegurança. Então, cuidado com essa insegurança de vocês. Eu vejo esses altos e baixos aí provocado por ciúme e desconfiança, tá? Mas a pessoa, ela tem amor por vocês, tá bom? Vejo que é da parte de vocês. Vamos complementar com o baralho cigano aqui a situação. O que pode acontecer aqui entre essas duas pessoas nos próximos 30 dias? Quais as possibilidades para os próximos 30 dias entre essas duas pessoas? Quais as possibilidades para os próximos 30 dias entre essas duas pessoas? Possibilidades. Gente, aqui realmente, tá? A história de vocês é uma história que pode ter esses altos e baixos aí, tá? Vocês podem, sim, dentro desses 30 dias, ter algum tipo de afastamento, mas não é um afastamento definitivo, tá? Vejo que alguém está se fechando até um pouco para o que sente por conta deste medo, e isso está provocando uma série de conflitos internos e pode vir a afetar a relação de vocês. Então, aqui tem uma situação, sim, que pode vir a ter esse afastamento, porém, é uma situação que, apesar de ser difícil, vocês sentirem muita dificuldade, por conta. A pessoa tem o jeito dela e ela não vai mudar, né? Mas existe muita fidelidade dessa pessoa, existe muita lealdade dessa pessoa, tá? Ela é alguém confiável, sim. Você pode confiar nessa pessoa. E ela vocês vão solucionar isso, tá? Vocês vão conseguir resolver esses conflitos entre vocês, vocês vão conseguir retornar para a situação com mais comprometimento, com mais lealdade. O amor de vocês é algo que já está enraizado, que está fixo, vocês se amam, é recíproco esse sentimento, né? E os obstáculos que existem entre vocês, vocês vão conseguir resolver. Vocês vão conseguir transpor esses obstáculos porque são coisas passageiras, tá bom? Então, aqui eu vejo um desfecho positivo, apesar das confusões no meio do caminho. Não vejo finalização, não vejo cortes definitivos, pode sim ter afastamento, mas é algo que dá para ser resolvido, que vocês precisam cuidar em vocês, tá bom? Porque vocês estão provocando sofrimento em vocês e na pessoa, e é muito por conta do mental de vocês, tá?
Vamos para a mensagem, então, da espiritualidade para os cancerianos em geral, na vida amorosa. O que a espiritualidade vai trazer aqui de conselho para a vida amorosa dos cancerianos em geral? Ó, só caiu uma aqui. Só mais uma. Vamos lá. Ó. A cada avanço na sua evolução, maior será a cobrança. E é hora de mudar os pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais neste momento. Então, aqui eu pego o quê para a vida amorosa de vocês? À medida que a gente vai ganhando consciência das coisas, a gente adquire também maior responsabilidade. Porque às vezes a gente age falando assim, né, pensando assim: "Ah, eu fiz tal coisa, mas eu não sabia". OK. Você fez ali algo, errou, às vezes na inocência, sem saber. Mas quando você sabe, você não pode falar: "Ah, eu não sabia". Então você tem responsabilidade sobre o que você está fazendo. Então eu que eu pego muito, para as pessoas que estão ali agindo sempre da mesma maneira, o tempo está passando, você já aprendeu determinadas coisas, mas continua agindo como se você não soubesse. E aqui existe uma cobrança, quando se fala de cobrança, a cobrança é da sua própria consciência. Porque à medida que a gente vai ganhando consciência das coisas, a gente mesmo, inconscientemente, se cobra de ter posturas diferentes, porque a evolução é isso, é você mudar seus comportamentos, tá? E aqui complementa justamente com isso. É hora de mudar os pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais neste momento. Ou seja, você já ganhou consciência das coisas. Então, por que que você, sabendo, né, daquilo que você já está sabendo de acordo com a sua vivência, você continua repetindo os mesmos comportamentos? Então, às vezes, você está lá numa relação e a pessoa já sinalizou, falou assim: olha, fulano, isso não tá legal, você está agindo assim, isso me magoa, isso me chateia. Você fala: ah, tá bom, tudo bem. Ah, não vou fazer mais. Aí daqui a pouco você vai lá e tá fazendo de novo a mesma coisa. Aí a pessoa, pô, mas eu já te falei, eu não gosto que você faça assim, assado, frito. Aí você fala, ah, mas eu não vou mudar. Ah, mas eu sou assim. Ah, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Gente, relacionamento, muitas vezes é ceder, é concessão. É lógico que você não vai deixar de ser quem você é. É lógico que você não vai perder totalmente a sua individualidade. Mas você deixa de pensar no eu para pensar em nós. O que que é melhor para nós, tá? Então, se for o caso de você estar agindo com muita individualidade, estando dentro de um relacionamento, você precisa refletir sobre seus comportamentos e entender que você agora não tem que mais pensar só em você, mas sim em você e na outra pessoa. Se você tiver filhos, é nós, família. Não existe mais escolha só por mim. Todas as minhas escolhas são por nós. Lógico que tem conquistas pessoais, por exemplo, dentro do trabalho, que é um objetivo seu, é uma ambição sua, é uma realização sua, sim, que você vai buscar, sim, mas essa realização ela também vai ser compartilhada com a sua família, né? Para você conseguir essa realização, você vai ter que ter a colaboração da sua família. Então tem que equilibrar, tem que pesar as coisas, tem que mudar seus comportamentos, tem que saber dar atenção para os outros também, não é só você, 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 tá certo? Então, busquem o equilíbrio, reflitam sobre os seus comportamentos, não deixe que hábitos nocivos acabem com a relação de vocês. A gente tem que estar sempre se melhorando, isso faz parte da evolução do ser humano, ok? Gratidão para quem ficou comigo até aqui. Por favor, não esquece de deixar seu like. Se você não se inscreveu, ainda se inscreva. E até a nossa próxima leitura.